Olá, amigos. Aqui estamos para mais uma reflexão sobre as coisas de Deus. Eu gostaria de poder ler para você agora aqui alguns versículos que estão registrados na Bíblia Sagrada, na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, e os primeiros versículos que dizem assim: Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Essas palavras parecem, a princípio, serem muito duras, mas é o retrato do que está acontecendo nos dias que nós estamos vivendo. E a palavra ainda adverte que nos últimos tempos viriam tempos trabalhosos, tempos difíceis, tempos de dificuldade, principalmente no que se diga respeito à espiritualidade, à vida espiritual. Interessante que o Evangelho, talvez as palavras da Bíblia Sagrada, os ensinamentos que a Bíblia contém, talvez nunca antes tenham sido tão divulgados como agora, tão propalados. Como eu tenho já dito em vídeos anteriores, hoje há uma grande quantidade de religiões, de igrejas, de locais de culto que levam, tem nas suas portas de entrada o nome de Deus, o nome de Jesus Cristo, as virtudes do Espírito Santo, e há uma grande difusão sobre isso. Entretanto, nunca se viu tanta corrupção, tanto desmando, tantas doutrinas falsas sendo pregadas e anunciadas, né? E nós vemos que isto é uma realidade que está acontecendo, nós deparamos com isto, nós vemos isto no dia a dia, mas está na palavra de Deus, né? Nós vemos que a palavra de Deus já nos prevenia de que viriam esses tempos, e nós estamos vivendo esses tempos, né? De grande dificuldade espiritual, aonde poucos estão pregando a verdade do Evangelho. A palavra de Deus tem sido distorcida, e isso tem levado multidões, muitos, a erro. O que nós vemos, o que eu tenho observado é interessante, que a palavra que hoje é anunciada nunca se entendeu tão bem, se compreendeu de maneira tão real o plano da salvação que Deus estabeleceu através de nosso Senhor Jesus Cristo. Nunca se viu uma compreensão tão clara. As pessoas hoje entendem, a maioria das pessoas com quem conversamos, ela sabe do plano da salvação, que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para dar a sua vida por amor à humanidade, as promessas de Deus que a Bíblia contém, de salvação, de cura, de libertação, de bênçãos, né? E a gente percebe que as pessoas compreendem todas essas coisas de maneira muito clara, de maneira muito correta. Só que eu percebo uma coisa: essas pessoas e muitas pessoas que ouvem a palavra de Deus, que conhecem o plano da salvação, conhecem as histórias bíblicas, as narrativas bíblicas, elas compreendem isso de uma maneira com a sua capacidade humana, com a sua mente humana, sem permitir que essas palavras atinjam o seu coração verdadeiramente, o seu íntimo, a sua alma, o seu espírito, para que haja um trabalhar de Deus em nossas vidas. Parece que todo esse ensinamento, toda essa pregação,
tudo isso que é ensinado fica de uma maneira muito superficial, não penetra no fundo do coração. As pessoas, é verdade, Jesus morreu na cruz para nos dar a salvação, ele é o Filho de Deus, ele é o unigênito Filho de Deus. As pessoas parecem compreender com o seu raciocínio, com a sua lógica humana, mas essas verdades não se tornam verdades espirituais dentro da sua alma, dentro do seu coração, porque ficam de uma maneira muito superficial no seu entendimento. E o que eu queria trazer para você refletir nesse vídeo, nesse comentário que estamos fazendo, que você é a única pessoa que pode responder isso. Realmente, as coisas de Deus, a obra que Jesus Cristo realizou na cruz do Calvário, as promessas bíblicas, tudo aquilo que você conhece, que te é informado, que te é ensinado, talvez você frequente uma igreja, uma denominação, e você, cada fim de semana e durante os dias de semana, você frequenta reuniões, cultos, escola dominical. Tudo isso tem trazido à tua vida uma verdadeira transformação, além do entendimento que você possa ter, além da compreensão humana que você possa ter de todas essas coisas, de todas essas palavras. Isso tem surtido um efeito na sua vida? Ou apesar de você ouvir tudo isso, entender perfeitamente o plano da salvação, entender quem é Jesus Cristo, entender que Deus é amor, será que isso não fica só de maneira superficial na sua vida? Será que de alguma maneira isso não está somente na sua mente humana, na sua compreensão, na sua razão, na sua lógica? Isso precisa atingir o seu coração. É preciso que as verdades do Evangelho tragam transformação para a sua vida. Só assim, de uma maneira e de um poder sobrenatural, Deus se fará presente na sua vida e as coisas começarão a mudar. Talvez você possa ser uma daquelas pessoas que diz assim: eu frequento a igreja há tantos anos, há tanto tempo, já fiz campanhas, já participei de votos, já fiz isso e aquilo, tenho ido nas vigílias, subo ao monte, mas a vida não muda, a situação não muda, as coisas verdadeiramente não acontecem num poder manifesto de Deus na sua vida. Eu quero dizer uma coisa para você: quando Jesus realmente entra na nossa vida, através da compreensão espiritual que o Espírito Santo de Deus nos concede, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo, começam a haver transformações na nossa vida, porque a nossa vida começa a ser tocada pelo poder de Deus. A nossa vida não está sendo tocada apenas pelo nosso entendimento lógico, da nossa mente humana, do nosso raciocínio. Isso é muito bom, é importante para nós compreendermos, mas a nossa alma precisa ser tocada. O nosso espírito precisa ser tocado pelo poder de Deus, para que as transformações, as virtudes comecem a acontecer na nossa vida. Nós começamos a ver resultados. É o que a Bíblia diz: começam a haver frutos. Aqueles frutos que evidenciam quando passamos a ter um espírito, um sentimento de perdão, para perdoar os nossos inimigos, as pessoas que têm nos ofendido, quando não há mais mentira nos nossos lábios, quando proferimos, temos um compromisso com a verdade, porque a Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. É muito comum alguém dizer: não, mas uma mentirinha pequena, uma mentirinha que não prejudique, que é necessário. Não, isso não existe. Mentira é mentira, seja ela pequena ou grande, ou seja, sob qualquer pretexto. Quando nós não temos a nossa alma, o nosso espírito tocado pela compreensão, pela revelação das coisas de Deus, nós achamos que o Senhor nosso Deus entende, compreende o nosso pecado, as nossas imperfeições, as nossas faltas, e Ele compreende. Mas Ele quer transformar. Deus entra na nossa vida para trazer transformação. E quando nós estamos envolvidos por este poder de Deus, quando esta revelação, esse entendimento do Evangelho, dos ensinamentos de Deus, transcende
a mente, o raciocínio, a lógica humana e atinge o nosso espírito, a nossa alma, a divisão da alma com o espírito, como diz a palavra do Senhor, que é a palavra de Deus, o Espírito Santo penetra até a divisão da alma e do espírito. É isso que precisa acontecer. Por isso que eu quero orar com você agora, rogando a Deus que tudo aquilo que você conhece de religião, da palavra de Deus, de doutrinas, de ensinamentos, não estejam apenas na sua mente humana, mas que possam estar verdadeiramente no seu coração, na tua alma, no teu espírito, trazendo transformações e libertações. Por isso que muitas vezes tantos religiosos, tantas pessoas que ficam só nesse limite, nesse âmbito do natural, da compreensão humana, veem que a sua vida continua a mesma coisa, não vencem pecados, não tem libertação, as coisas continuam da mesma coisa, da mesma forma, e a pessoa se decepciona. Quando Deus entra na nossa vida, através de Jesus Cristo, quando o Espírito Santo está realmente habitando em nosso corpo, como diz a Bíblia, que o nosso corpo é templo, é tabernáculo do Espírito Santo. Então, verdadeiramente, nós temos um entendimento de Deus, não somente no nosso cérebro, na nossa mente, na nossa lógica, no nosso raciocínio, mas passamos a entender com o coração, com a alma, com o espírito. É isso que eu desejo que Deus faça na sua vida. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso amado Pai Celestial, mais uma vez em nome de Jesus, eu estou orando a Ti, Senhor, pelas vidas que vão acessar a este vídeo, ouvir estas palavras, ouvir aquilo que o Senhor tem nos dado a falar para estas pessoas no dia de hoje. Senhor Deus, há tantas pessoas buscando a Tua presença, buscando a Tua face, necessitando de terem as suas vidas transformadas pelo Teu poder. E eu oro por elas agora, Senhor. Pessoas enfermas, lares que estão passando por lutas, pais que estão enfrentando dificuldade com seus filhos e filhas, pais de famílias que estão passando pelo problema de um desemprego, precisando de um trabalho. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu te apresento esse povo e essa geração que está vivendo justamente nestes tempos que nós lemos na Tua palavra. Agora, que antes da ministração, que viriam tempos difíceis, trabalhosos, porque os homens, as pessoas seriam mais amantes de si mesmas, viveriam pelos seus interesses. E o Senhor sabe que hoje as religiões têm virado isso, Senhor, um comércio, Senhor, um balcão de negócios. Mas a Tua palavra não muda e Jesus Cristo está voltando. Senhor Deus, nos abençoa pelo poder do Teu Espírito, em nome de Jesus, e faça, Senhor, com que este vídeo chegue a muitos corações, a muitas vidas que possam receber a Tua bênção pelo Teu poder. Deus os abençoe, Deus os guarde e até o próximo vídeo. Deus abençoe.